O silêncio em uma sala de reuniões no 42º andar tem um som muito específico. É um zumbido pressurizado, uma mistura de ar-condicionado central e o ego coletivo de homens que acreditam piamente que a gravidade não se aplica a quem possui ações preferenciais. No centro daquela mesa de carvalho maciço, o tempo parecia ter se transformado em algo sólido, palpável e perigoso. O ponteiro de um relógio suíço, uma peça de engenharia que custa o preço de uma casa popular, parou de repente. Ele simplesmente travou sob o pulso de um homem que controla destinos financeiros globais. Naquele instante exato, uma gota de suor, pesada e carregada de uma ansiedade instintiva, deslizou pelo rosto do CEO e atingiu o chão de mármore polido. Foi um som ínfimo, mas que ecoou como um trovão para quem estava atento. Eles pagavam Maria para garantir que aquele mármore estivesse sempre impecável, para que os espelhos refletissem apenas a imagem de sucesso que eles queriam projetar. Pagavam para que ela fosse uma extensão das máquinas de limpeza, um fantasma em um uniforme azul que deveria ser eficiente e, acima de tudo, mudo. Nunca pagaram Maria para que ela olhasse para os lados, e muito menos para que ela olhasse para cima. No código de conduta implícito daquela torre de vidro, Maria era um objeto funcional. Mas a vida tem uma maneira irônica e brutal de subverter as hierarquias que os homens constroem. Se Maria não tivesse erguido os olhos exatamente às 17h02, o que restaria daquela estrutura seria apenas um monte de entulho, poeira e o silêncio eterno de 400 pessoas enterradas sob o peso da própria arrogância. 5 minutos. 300 segundos. Esse é o espaço exato de tempo que separa uma biografia de sucesso de um obituário trágico. É o intervalo que define quem terá uma história para contar e quem se tornará uma estatística em um relatório de perícia. Estamos falando da distância entre a preservação de um legado construído por gerações e o pó de um túmulo coletivo. Nós vivemos em uma sociedade que nos treinou para ignorar sistematicamente quem está na base. Caminhamos por corredores limpados, por mãos que nunca apertamos. Olhamos através de pessoas que seguram baldes e vassouras como se elas fossem parte do mobiliário urbano, sombras sem rosto, sem voz e, na nossa visão distorcida, sem importância. Mas o que acontece com a sua estrutura mental quando a única pessoa capaz de ler os sinais do fim do mundo é justamente aquela que você nunca se deu ao trabalho de cumprimentar com um bom dia? Maria não possuía um diploma de engenharia estrutural pendurado na parede. Ela não entendia de cálculos de carga ou de resistência de materiais em termos acadêmicos. O que ela possuía era algo muito mais profundo, algo que Viktor Frankl chamaria de uma percepção aguçada pelo propósito, e que Daniel Goleman definiria como uma inteligência sensorial extrema. Ela tinha a percepção de quem vive no mundo físico, de quem toca as paredes e sente a temperatura do prédio, de quem percebe quando o batimento cardíaco de uma estrutura de concreto muda de ritmo de forma sinistra. Enquanto os gigantes do mercado discutiam projeções de lucros trimestrais e ignoravam a realidade física fora de suas telas de alta definição, uma mulher invisível percebia que a morte estava subindo silenciosamente pelo fosso do elevador. Esta narrativa não é apenas sobre um acidente evitado por um golpe de sorte ou uma coincidência do destino. É um mergulho visceral na psicologia do poder e na cegueira seletiva que nos faz subestimar as mentes mais alertas apenas porque elas ocupam cargos de serviço. Você já parou para refletir verdadeiramente sobre quantas vezes a sua segurança e a sua vida dependeram de alguém que você sequer notou no elevador? Prepare-se para entender como apenas 5 minutos
podem destruir uma hierarquia estabelecida há décadas, e como o aviso desesperado de uma mulher considerada insignificante se tornou a única ponte sólida sobre o abismo que se abria sob os pés daqueles executivos. A tensão que começa a se formar na sua mente agora é apenas o reflexo de uma revelação que mudará para sempre a sua forma de enxergar cada trabalhador silencioso que cruza o seu caminho. O relógio que estava parado voltou a correr na mente de Maria, e ela tinha um aviso que ninguém naquelas cadeiras de couro queria ouvir, mas que todos precisavam desesperadamente para continuar respirando. Imagine a cena com a nitidez de quem está lá. A sala de reuniões é um aquário de vidro e metal. O sol da tarde bate nas janelas, criando um brilho ofuscante que mascara a fragilidade do que está por vir. Maria está do lado de fora, no corredor, com seu carrinho de limpeza que range levemente. É o único ruído humano em um ambiente de máquinas. Ela para. Ela não para porque está cansada, mas porque o chão falou com ela. Não foi um som, foi uma vibração na sola de seus sapatos velhos e gastos. Uma frequência baixa, um lamento do aço que está sendo levado ao limite. Ela conhece aquele prédio melhor do que o arquiteto que o desenhou, porque ela o limpa, ela o cuida, ela o observa em seus momentos de solidão noturna. Ela sabe que aquele tremor não é o metrô passando lá embaixo, nem o vento soprando forte nas alturas. É o som do cansaço da matéria, é o prelúdio do colapso. O conflito moral que surge é imediato e dilacerante, como uma mulher que é instruída a nunca interromper, a nunca ser notada, pode invadir o santuário do poder para gritar que o céu está caindo. Ela sabe que será humilhada. Ela sabe que olharão para ela com o desprezo de quem vê um inseto atrapalhando um piquenique. Mas a coragem, como dizia Brené Brown, não é a ausência de medo, é a capacidade de agir enquanto as pernas tremem. O que você faria se o seu destino estivesse inteiramente nas mãos de alguém que você sempre escolheu tratar como uma nulidade? A contagem regressiva começou no exato momento em que aquela vibração quase imperceptível tocou a pele de Maria. A partir daqui, cada segundo que passa é uma batalha sangrenta entre o orgulho humano e a necessidade de sobrevivência. O mármore está prestes a se transformar em navalhas de pedra. As luzes estão a poucos batimentos de se apagarem para sempre, e o grito de uma faxineira é a única barreira entre o triunfo da vida e a tragédia total e absoluta. Este é o momento em que a jornada do herói não começa em um campo de batalha épico, mas em um corredor acarpetado, com um pano de chão na mão e uma verdade insuportável na garganta. Mergulhe comigo nesta imersão profunda, onde a injustiça moral encontra a redenção inesperada. Vamos explorar como a vulnerabilidade se transforma na força mais poderosa do universo quando o tempo está se esgotando. Acompanhe cada batida desse relógio imaginário, sinta o suor frio e a pressão no peito, pois Maria está prestes a abrir aquela porta e nada, absolutamente nada, será como antes. O aviso foi dado pela estrutura, mas será que os ouvidos treinados apenas para ouvir o som do dinheiro serão capazes de escutar a voz da realidade? A tragédia está pronta, o palco está montado e os próximos minutos decidirão quem sairá vivo para contar como uma faxineira salvou a todos com um aviso que veio apenas 300 segundos antes do fim. Acompanhe este raciocínio. Se a percepção é a base da nossa sobrevivência, por que escolhemos deliberadamente fechar os olhos para aqueles que têm a visão mais clara? Maria via o que os sensores eletrônicos ainda não tinham processado. Ela sentia o cheiro do ozônio e do estresse do metal. Enquanto os homens lá dentro discutiam algoritmos, Maria estava sintonizada na frequência da existência física. Ela era o sentinela que ninguém pediu, o guarda que ninguém valorizou.
O choque que você sentirá ao ver essa hierarquia ruir é o mesmo choque que Maria sentiu ao perceber que o tempo da cortesia tinha acabado. Não havia mais espaço para o com licença. O que estava em jogo era a carne e o osso, a vida pulsante que o terno caro não pode proteger. A partir de agora, a narrativa se torna um trilhar por um campo minado de emoções, onde o desprezo se transforma em terror e o terror, eventualmente, em uma gratidão que dói. A jornada dela é a nossa jornada de despertar. É o momento em que percebemos que a segurança é uma ilusão e que os verdadeiros anjos da guarda muitas vezes usam uniformes simples e carregam as chaves de todos os quartos, mas nunca entram neles para serem vistos. Sinta a urgência, sinta o peso do ar. O desastre tem um cronômetro invisível e ele está marcando os últimos instantes de uma paz que nunca foi real. Maria está pronta para falar. Você está pronto para ouvir? A psicologia do periférico e a visão do invisível. O mundo corporativo moderno é construído sobre uma ilusão de ótica perversa. A ideia de que quanto mais alto você está em um edifício, mais longe você consegue enxergar. Os escritórios de vidro temperado no 42º andar são projetados para oferecer uma visão panorâmica do horizonte, das oportunidades e do futuro financeiro. No entanto, existe uma miopia trágica nessa altitude. Enquanto os olhos dos executivos estão fixos no que está a quilômetros de distância, eles perdem completamente a percepção do que acontece a poucos centímetros de seus pés. É aqui que entra o conceito fundamental para entendermos esta história: a psicologia do periférico. Maria, a mulher que todos chamavam apenas de a faxineira, habitava um universo sensorial que aqueles homens de terno sequer sabiam que existia. Para a psicologia de Carl Jung, o observador silencioso é aquele que consegue integrar a sombra e a luz, e Maria, por força de seu ofício, tornou-se a guardiã da realidade física daquele prédio. Ela não era apenas uma funcionária limpando manchas de café. Ela era o sistema nervoso periférico de uma estrutura que a tratava como um fantasma. A invisibilidade social cria um fenômeno fascinante e perigoso. Ela dá ao invisível o poder da observação absoluta. Quando as pessoas acreditam que você não é digno de atenção, elas param de esconder quem realmente são e, mais importante, param de esconder o que estão fazendo. Maria via as fissuras na fundação da empresa, tanto as morais quanto as de concreto. Ela conhecia o som de cada dobradiça, o ritmo de cada duto de ventilação e a temperatura exata das paredes em um dia de sol. Onde um engenheiro veria apenas um cálculo de carga, Maria sentia uma angústia no material. Autores como Daniel Goleman e Malcolm Gladwell exploram a ideia de que a experiência prática gera um tipo de inteligência intuitiva que ultrapassa a lógica formal. Gladwell chama isso de thin slicing, a capacidade de filtrar, em milissegundos, o que é ruído e o que é um sinal vital de perigo. Maria não precisava de um sensor a laser para saber que a torre estava sofrendo. Ela sentia isso na palma das mãos enquanto passava o pano sobre as superfícies. O edifício falava com ela através de vibrações, estalos e odores que o ar-condicionado central não conseguia camuflar. Imagine a injustiça moral de habitar um corpo social onde você é o único que percebe o câncer, mas ninguém lhe deu permissão para falar. A psicologia de Viktor Frankl nos ensina que o homem busca sentido mesmo nas tarefas mais humildes, e o sentido da vida de Maria tornou-se, inconscientemente, a preservação daquele lugar. Ela cuidava do prédio como se fosse seu, enquanto os donos o tratavam apenas como um ativo depreciável. Essa conexão profunda com a matéria, o que chamamos de terceiro olho do trabalho manual,
permitia que ela detectasse o que Paul Ekman descreveria como microexpressões de fadiga estrutural. Não eram os pilares que estavam chorando, era o aço que estava gemendo sob uma pressão que excedia seu limite de escoamento. Maria percebeu que a frequência da vibração do chão tinha mudado de um tom grave e constante para um tremeluzir agudo e errático. Naquele momento, a hierarquia social de 40 anos ruiu em sua mente. O medo de ser demitida foi engolido por um imperativo biológico de sobrevivência e compaixão. Ao longo de décadas, a sociedade ocidental treinou seus líderes para confiar apenas no que é mensurável por máquinas. Se o software de monitoramento não disparou um alerta sonoro, então o problema não existe. Mas o que acontece quando o sensor está sujo ou o algoritmo falha? Maria era o sensor humano, orgânico e infalível que a tecnologia não conseguiu substituir. Ela representava o que Jordan Peterson descreve como o indivíduo que decide não ser mais uma engrenagem silenciosa quando a verdade se torna insuportável. Ela não estava invadindo aquela sala de reuniões por ego ou por desejo de reconhecimento. Ela estava sendo movida por uma força arquetípica, a da mãe protetora que percebe o perigo para a sua prole antes mesmo do primeiro trovão. Os executivos, presos em sua cegueira cognitiva, eram como crianças brincando com fogo em um quarto cheio de pólvora, rindo da mulher que entrava com um balde de água. A tensão nesta fase da nossa jornada reside no choque brutal entre o mundo das ideias e o mundo da realidade crua. Na sala, falava-se de contratos, fusões e o futuro da tecnologia. No corredor, Maria lidava com a gravidade, a fricção e a falha mecânica. É o contraste entre o topo da pirâmide de Maslow e a base da sobrevivência física. A psicologia comportamental nos diz que tendemos a ignorar informações que vêm de fontes que consideramos inferiores. É o viés de autoridade agindo como uma venda nos olhos daqueles homens. Maria sabia que para salvá-los, ela teria que cometer um pecado imperdoável naquela cultura. Ela teria que ser notada. Ela teria que quebrar o protocolo da invisibilidade e forçar aqueles olhos poderosos a olharem para o chão, para o mesmo chão que ela limpava todos os dias e que agora estava prestes a se abrir como uma mandíbula faminta. Esta não é apenas uma descrição de eventos, é uma análise da anatomia do desprezo. O desprezo é um filtro que bloqueia a verdade. Maria, em sua simplicidade, possuía uma clareza que o poder havia roubado dos CEOs. Ela não estava distraída pela ambição. Ela estava ancorada na presença. E a presença é a única coisa que permite detectar o perigo iminente. Enquanto os segundos avançavam para o marco dos 5 minutos finais, Maria experimentou o que Joseph Campbell chama de chamado para a aventura. Mas o seu dragão não era uma fera mítica, era a incredulidade de homens que se achavam deuses. Ela largou o seu carrinho, o símbolo de sua submissão, e naquele ato simples, ela deixou de ser uma faxineira para se tornar o ponto focal da história humana naquele prédio. Ela estava prestes a atravessar o portal que separa o eu servo do eu salvador. A verdadeira revelação aqui é que o aviso de Maria não era apenas sobre um desabamento físico, mas sobre o desabamento de um modelo de mundo onde o trabalho braçal é visto como desprovido de intelecto. Ela via o que os sensores eletrônicos ainda não tinham processado porque ela estava sintonizada com a alma da estrutura. A cada passo que Maria dava em direção àquela porta proibida, ela carregava consigo o peso de todos os invisíveis que já tentaram avisar o mundo sobre desastres iminentes e foram ignorados. A contagem regressiva não era apenas para o impacto do concreto no asfalto, mas para o impacto da realidade na arrogância. Maria estava pronta para ser o martelo que estilhaçaria a bolha de vidro daqueles homens. Ela não queria os seus milhões. Ela queria os seus ouvidos, apenas por alguns segundos,
para que eles pudessem continuar vivendo. O ar estava ficando pesado, carregado com a eletricidade estática do colapso, e Maria sentia o gosto de poeira na boca antes mesmo da primeira parede cair. Ela era a sentinela, a testemunha e possivelmente a única chance de redenção para uma torre que havia esquecido que suas raízes estavam enterradas na terra e não nas nuvens. Agora, tente sentir o que Maria sentiu. O peso do uniforme parecia ter triplicado. O corredor, que ela conhecia como a palma de sua mão, parecia subitamente estranho e hostil. Cada luz fluorescente acima de sua cabeça piscava em uma cadência que parecia dizer: corra. Mas para onde correr quando você é a única pessoa com a chave da salvação? A responsabilidade é um fardo que esmaga os fracos, mas que transforma os comuns em gigantes. Maria não era mais a mulher que limpava o lixo. Ela era a consciência daquele edifício. E como consciência, ela não tinha outra escolha a não ser o confronto. O que está em jogo não é apenas a vida física de 400 pessoas, mas a integridade moral de uma mulher que se recusa a ser cúmplice do silêncio. O aviso está na ponta da língua. O coração bate contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar, e a maçaneta fria da sala de reuniões é o último obstáculo entre a catástrofe silenciosa e a chance de um recomeço. Maria vai entrar, e o mundo que eles conhecem vai acabar, seja pela palavra dela, seja pelo peso do teto, o crescendo da demissão e o conflito do desprezo. Maria não abriu a porta da sala de reuniões. Ela a interrompeu como quem rasga uma tela de cinema no meio de uma projeção. Naquele ambiente estéril, onde o silêncio é uma moeda de troca valiosa e as interrupções são consideradas crimes de lesa majestade, o simples ato de girar a maçaneta sem o aval de uma secretária foi como um disparo de canhão em uma biblioteca. O CEO, um homem cujas feições eram esculpidas por décadas de autoconfiança inabalável e o poder de decidir o destino de milhares com um aceno, congelou no meio de uma frase sobre a expansão agressiva no mercado asiático. O que ele viu, parado sob o batente da porta, não foi uma heroína ou uma portadora de notícias urgentes, mas um erro de sistema. Maria estava ali, com o rosto pálido, a respiração pesada e o uniforme levemente manchado de desinfetante, representando tudo o que eles lutavam para manter fora de suas mentes. A realidade crua, o trabalho braçal e a imperfeição da vida material. Este é o ponto de injustiça moral mais agudo da nossa jornada. A reação imediata daquela mesa não foi de curiosidade ou preocupação, mas de uma irritação profunda, automática e gélida. O olhar que os diretores lançaram a ela era impregnado do que Paul Ekman chama de desprezo puro, uma mistura tóxica de superioridade moral e nojo estético. Eles não viam uma mulher desesperada para salvá-los. Viam um obstáculo incômodo à produtividade de alto nível. A tensão na sala tornou-se elétrica, quase sólida, como se o oxigênio tivesse sido drenado por uma bomba de vácuo. Maria tentou falar, mas sua voz, acostumada ao sussurro de quem não quer incomodar e ao silêncio das madrugadas solitárias, falhou no primeiro momento. É aqui que entra a psicologia da vulnerabilidade de Brené Brown de forma dilacerante. Maria estava em sua arena mais hostil, completamente despida de autoridade formal, tentando exercer uma liderança baseada puramente na verdade factual e na urgência biológica. Quando ela finalmente conseguiu articular as palavras, ela não gritou a palavra fogo, que seria um gatilho comum. Ela disse algo muito mais perturbador para mentes racionais. O prédio está se movendo de um jeito que ele nunca se moveu antes. O chão está chorando e o aço está gritando lá embaixo. Para aqueles homens cujas vidas eram guiadas pela lógica linear, pelos gráficos de tendência e pelos dados quantitativos, aquela frase soou como o delírio poético ou o surto psicótico de uma pessoa simples.
talvez sob o efeito de cansaço extremo ou de uma superstição sem fundamento. Eles riram. Foi uma risada seca, desdenhosa, o tipo de som que Carl Jung associaria à inflação do ego. Aquele estado perigoso onde o indivíduo se sente tão acima da ordem natural que acredita que as leis da física são meras sugestões que não se aplicam ao seu status social. Para intensificar o conflito, precisamos observar o detalhe que mudou o curso da história. Enquanto os executivos zombavam e retomavam suas canetas Montblanc, Maria deu um passo à frente, quebrando a barreira invisível da distância social e apontou para um copo de água mineral colocado à frente do CEO. A água não estava apenas vibrando, ela estava formando círculos concêntricos perfeitos, um padrão de interferência que, na engenharia, indica uma ressonância estrutural profunda e iminente. No estudo da psicologia do comportamento, este é o momento crítico do conflito de evidências. Maria estava oferecendo um dado visual concreto e irrefutável, mas o viés de confirmação dos homens os impedia de aceitar a realidade que vinha de uma fonte tão desqualificada. Eles preferiam acreditar que a faxineira estava tendo um colapso nervoso do que admitir que o seu império de concreto e vidro era vulnerável. O CEO se levantou, não para olhar para a água, mas para reafirmar seu domínio territorial. Ele gritou palavras de ordem, ameaçou Maria com a demissão imediata e o banimento definitivo do setor, chamando a segurança pelo interfone com uma fúria cega. A humilhação era pública, pesada e cruel, projetada para esmagar a vontade de Maria e restaurar a ilusão de controle da sala. Mas Maria, movida pelo que Jordan Peterson descreve como a responsabilidade transcendental de quem porta a verdade necessária, não recuou 1 milímetro. Ela sabia, pelo ritmo daquela vibração no copo, que restavam menos de 3 minutos. A psicologia do trauma nos ensina que em situações de vida ou morte, o indivíduo pode entrar em um estado de hiperfoco, onde as convenções sociais desaparecem. Maria parou de tentar convencê-los pela palavra e passou a agir pela força da necessidade absoluta. Ela percebeu que a empatia era impossível naquele momento. O que ela precisava era de uma interrupção de padrão violenta. Ela caminhou até o painel de controle de emergência da sala e, antes que qualquer executivo pudesse impedi-la, ela não apenas apertou o alarme, mas arremessou um pesado jarro de cristal contra a parede de vidro temperado, criando um estilhaço sonoro que finalmente quebrou o transe da arrogância. Ela transformou o desprezo deles em medo primitivo, porque o medo é a única linguagem que a biologia entende quando a razão está embriagada pelo poder. Naquele momento, ela aceitou ser a vilã para ser a salvadora. Este é o auge da dissonância cognitiva. Os executivos estavam em um estado de fúria assassina, mas o som ensurdecedor do alarme e a visão da água agora transbordando do copo, não mais por vibração, mas pela inclinação sutil de todo o andar, começaram a penetrar em suas defesas psicológicas mais profundas. Maria estava cometendo um suicídio social deliberado. Ela sabia que, se o prédio não caísse, ela terminaria o dia em uma delegacia ou em um hospital psiquiátrico. Mas ela aceitou ser odiada. Aceitou ser vista como louca e aceitou o fim de sua subsistência para garantir que aquelas vidas não se apagassem sob sua vigilância silenciosa. É o arquétipo do bode expiatório que se transmuta em redentor através do sacrifício da própria reputação. O desprezo na sala começou a evaporar, sendo substituído por um pânico frio, viscoso e instintivo. A hierarquia estava morta antes mesmo das paredes caírem.
naquele cubículo de luxo, não havia mais o senhor dos bilhões, nem os diretores estratégicos, nem a faxineira invisível. Havia apenas organismos vivos presos em uma armadilha de vidro prestes a se estilhaçar. O que sentimos neste capítulo é a angústia sufocante da verdade ignorada. É o reflexo histórico de todas as vezes em que a intuição humana fundamental foi esmagada pela burocracia, pelo título acadêmico ou pelo saldo bancário. Maria é a personificação daquela voz da nossa própria consciência que tentamos calar diariamente para continuar com nossas reuniões irrelevantes e nossos lucros efêmeros. A força monumental de sua ação reside no fato de que ela não pediu permissão para salvar aquelas vidas. Ela entendeu, em um lampejo de sabedoria ancestral, que o tempo da etiqueta tinha acabado e que o tempo da salvação exigia a destruição das normas sociais. Enquanto os seguranças batiam na porta trancada pelo lado de fora e os executivos gritavam impropérios, o edifício deu seu primeiro e último suspiro audível. Um estalo metálico, seco e aterrorizante que soou como um tiro de rifle de grosso calibre vindo diretamente das entranhas da estrutura. O silêncio que se seguiu não foi o da paz, mas o do terror absoluto que precede o inevitável. Maria olhou para o CEO nos olhos e, pela primeira vez em 15 anos de serviços prestados, ele não olhou através dela. Ele a viu como um ser humano. E o que ele viu foi a clareza cortante de quem já aceitou o sacrifício e não tem mais nada a perder. A narrativa aqui se transforma em um estudo profundo sobre a liderança emergente. No caos sistêmico, a autoridade real não flui do organograma da empresa, mas da conexão com a realidade e da coragem moral. Maria assumiu o controle psicológico daquela sala, não porque buscava poder, mas porque era a única pessoa ali que possuía o mapa da saída e a coragem para percorrê-lo. Ela conhecia as rotas de fuga que os outros nunca tinham se dignado a observar nas placas de sinalização. Ela conhecia a escada de serviço que levava ao pátio interno, o caminho que as sombras e o lixo percorrem, longe das câmeras e dos elevadores dourados, que agora eram caixões de metal pendurados por fios por um fio de esperança. A demissão que o CEO gritara com tanto vigor apenas 2 minutos antes, agora soava como uma piada grotesca e patética diante da iminência da extinção física. Eles precisavam dela como um náufrago precisa de um pedaço de madeira. O homem que ganhava milhões para prever o futuro do mercado agora dependia inteiramente da mulher que ganhava o piso salarial para saber em qual degrau da escada de incêndio ele deveria colocar o pé para não morrer. A inversão de papéis era total, absoluta e humilhante para o ego, mas libertadora para a alma. Neste exato segundo, você deve se perguntar: quanto da sua percepção de segurança é baseada na realidade? E quanto é apenas o silêncio complacente de quem está limpando os seus erros nos bastidores? A história de Maria nos força a confrontar o nosso próprio preconceito arraigado e a nossa dependência patológica de sistemas complexos que não compreendemos e não controlamos. O tempo estava se esgotando no relógio da realidade, o aviso final tinha sido dado de forma violenta e a porta da sala de reuniões, agora cercada por poeira que começava a cair do teto, era o símbolo de um mundo que se recusa a mudar até que a dor se torne insuportável. Maria não era mais a invisível, a ghost, a peça de reposição. Ela era o farol solitário no meio de uma tempestade de concreto e hipocrisia. E enquanto eles finalmente começavam a se mover em direção à saída, empurrados pelo primeiro tremor real que fez as mesas de carvalho saltarem do chão, o mundo lá fora, as notícias de economia e os pregões da bolsa ainda não sabiam que a sobrevivência da elite daquele país estava sendo conduzida por um par de mãos calejadas, unhas curtas
e um coração que nunca tinha sido convidado para a mesa, mas que estava disposto a carregar o peso de todos eles nas costas. O aviso de Maria foi o último ato de humanidade em um prédio que tinha esquecido o que era ser humano. A contagem regressiva e a dilatação do tempo psicológico. Agora, o tempo não é mais uma medida linear. Ele se transformou em um inimigo elástico, cruel e absoluto. No exato momento em que o edifício soltou aquele primeiro gemido de metal torturado, um som que parecia vir de uma garganta pré-histórica escondida no concreto, a percepção de todos naquela sala sofreu o que a psicologia profunda chama de taquipsiquia. É aquele fenômeno onde a percepção do tempo externo desacelera de forma agoniante, enquanto o processamento interno do medo dispara em uma velocidade alucinante. Para os executivos, os próximos 300 segundos foram uma eternidade de pânico desordenado, um borrão de rostos distorcidos e batimentos cardíacos que pareciam querer escapar do peito. Para Maria, no entanto, o tempo sofreu uma mutação diferente. Ele se tornou um trilho estreito de ação pura e cristalina. Ela não era mais uma faxineira, nem uma mulher humilhada pelo sistema. Ela havia se tornado o que Joseph Campbell descreve como o guia do limiar, a única figura capaz de transitar entre o mundo que desmoronava e a possibilidade de um amanhã. Maria conhecia a anatomia daquela torre como um cirurgião veterano conhece o corpo humano após 1000 cirurgias. Ela sabia onde as veias de energia passavam e onde as articulações de aço eram mais frágeis. Enquanto o CEO, em um estado de choque catatônico, tentava repetidamente apertar o botão do elevador, um erro cognitivo fatal que custaria a vida de todos em segundos, Maria soltou o primeiro grito de comando que realmente seria obedecido naquela tarde. Não era uma voz de súplica, era a autoridade da sobrevivência. Os elevadores agora são caixões de metal, pelas escadas de serviço, agora. Se quiserem respirar amanhã, sigam o meu rastro hoje. Naquele instante, a hierarquia de anos evaporou. O título de diretor não servia para abrir portas emperradas, e o saldo bancário não podia sustentar o teto que começava a ceder. Nesta fase da nossa jornada, precisamos mergulhar na psicologia do tempo interno. Para o alto escalão da empresa, 5 minutos eram normalmente um intervalo insignificante, usado para uma resposta rápida de e-mail, uma conversa fiada sobre o jogo de golfe ou uma olhada rápida nos índices da bolsa. Agora, esses mesmos 300 segundos representavam a distância absoluta entre a biologia pulsante e o vácuo eterno. Maria forçou a saída, arrancando o CEO da paralisia do choque com um solavanco físico. O pânico, como ensina Daniel Goleman em seus estudos sobre a inteligência emocional, é o sequestro total da amígdala. Ele oblitera a capacidade de raciocínio lógico e transforma gênios em presas indefesas. Maria, habituada a lidar com o caos silencioso do trabalho manual sob pressão e a gerenciar crises que ninguém via, era a única que mantinha o que os filósofos estoicos chamavam de ataraxia, a calma imperturbável no centro exato da tempestade. Ela sabia que a escada principal de mármore, embora fosse o caminho mais óbvio e esteticamente agradável, era a parte mais pesada e a primeira que cederia sob a torção do prédio. A rota de salvação teria que ser a veia oculta do edifício. A escada de serviço de aço reforçado, aquela que ela subia e descia todos os dias com seus baldes pesados e que todos os outros ignoravam como se fosse um detalhe técnico irrelevante. O contraste visual era brutal e carregado de uma ironia trágica. Homens que vestiam ternos sob medida, que custavam mais do que o salário anual de Maria, estavam agora tropeçando em seus próprios sapatos de grife, com as gravatas frouxas e o suor borrando o que restava de sua dignidade corporativa. Enquanto isso,
Maria, com seus calçados de sola gasta, mas com uma aderência forjada no trabalho duro, abria caminho através da fumaça de poeira fina que começava a subir pelos dutos de ventilação. A cada andar que desciam, o prédio dava um novo aviso, um lamento metálico que vibrava nos ossos. O som não era de uma explosão cinematográfica, mas de uma moagem lenta e impiedosa. O som do concreto sendo reduzido a pó sob o peso titânico da gravidade. Paul Ekman identificaria nos rostos daqueles sobreviventes a transição rápida e feia do medo social para o terror abjeto. Eles olhavam para as costas do uniforme azul de Maria como se aquela farda fosse a única luz em um túnel que desmoronava sobre suas cabeças. Houve um momento crítico no 20º andar. Uma viga de acabamento despencou, bloqueando parcialmente o caminho e lançando uma nuvem de fuligem que cegou o grupo. O pânico atingiu o seu ápice absoluto. O CFO, um homem que controlava bilhões e era conhecido por sua frieza em negociações hostis, desabou em lágrimas no degrau sujo, paralisado pelo fenômeno da indefensão aprendida. Ele simplesmente desistiu da vida. Ele fechou os olhos e esperou pelo fim, pois sua mente lógica não conseguia processar uma saída que não estivesse em um manual de instruções. Foi Maria quem se ajoelhou na poeira, não para limpar o chão como fizera por 15 anos, mas para realizar um resgate psíquico. Ela não usou lógica, ela usou a força bruta da empatia e do choque. Ela o agarrou pelo colarinho da camisa de algodão egípcio e gritou: "Você não vai morrer aqui hoje porque eu não vou deixar o meu chão sujo com o seu medo. Levante-se e caminhe, ou eu mesma te carrego, mas você não vai se entregar." Este foi um momento de inversão arquetípica total. A faxineira estava agora carregando a integridade psíquica do líder. Ela não estava apenas salvando corpos de carne, ela estava forçando aqueles homens a manterem uma centelha de dignidade humana diante da aniquilação iminente. Eles continuaram a descida frenética. A contagem regressiva invisível marcava agora apenas 60 segundos. O ar estava saturado com o cheiro metálico de ozônio e o gosto seco de terra antiga. Maria sentia as vibrações finais através do corrimão de metal que agora queimava de fricção. Ela sabia, por um instinto de sobrevivência pura e ancestral, que a estrutura havia atingido o ponto crítico de não retorno. O prédio não era mais um refúgio, era uma armadilha que estava se fechando. Enquanto alcançavam o térreo, a tragédia quase se consolidou. A porta final de saída estava emperrada pela deformação violenta do quadro metálico causada pela pressão do andar superior. O pânico voltou com a força de um tsunami devastador. Os homens começaram a esmurrar o metal com as mãos nuas, gritando por um socorro que não viria de fora, perdendo a razão no último obstáculo. Maria, no entanto, manteve a clareza. Ela lembrou-se de um detalhe que observara meses antes, durante uma de suas rodadas noturnas. Uma pequena folga na dobradiça inferior que ela mesma havia reportado em um formulário que fora jogado no lixo pela administração. Ela instruiu todos a pararem de bater no centro da porta e a empurrarem em um ângulo específico, usando o peso coletivo de seus corpos como uma alavanca humana improvisada. No momento exato em que a porta cedeu com um estalo violento e eles tropeçaram para fora, caindo no asfalto da rua lateral, o tempo parou de ser elástico e se tornou instantâneo. O aviso de 5 minutos tinha acabado de expirar. Maria não olhou para trás para assistir ao espetáculo da destruição. Ela sentiu o deslocamento de ar massivo nas suas costas. O vácuo criado pela queda sequencial das lajes superiores empurrou o grupo para longe, como se o próprio edifício estivesse dando um último suspiro de expulsão, um adeus violento àqueles que o negligenciaram. Aqueles 300 segundos de Maria foram a fundação de um novo tipo de heroísmo. O herói que não possui títulos, mas que conhece as fraquezas ocultas da estrutura.
A mulher invisível tinha acabado de realizar o que nenhum sistema de inteligência artificial ou algoritmo de segurança de ponta conseguiu prever. Ela manipulou o tempo, o espaço e o ego frágil da elite para garantir que o obituário daquela organização não fosse escrito com o sangue de centenas de inocentes. O silêncio que se seguiu ao estrondo ensurdecedor da queda não era um vazio comum. Estava carregado de uma revelação profunda e transformadora. Olhando para trás, para a imensa nuvem de poeira cinzenta que outrora fora um símbolo inabalável de poder e estabilidade, os sobreviventes perceberam uma verdade nua. A única coisa que restou intacta e inabalada foi a autoridade moral da mulher que eles tentaram silenciar minutos antes. O tempo psicológico agora se acalmava, voltando ao seu ritmo normal. E na mente de cada um daqueles homens, a imagem de Maria, coberta de cinzas, com os olhos vermelhos pela poeira, mas de pé e firme, tornou-se o novo marco zero de suas existências. Eles não saíram apenas de um prédio em chamas, eles emergiram de uma ilusão de superioridade que os mantinha cegos. A contagem regressiva para a verdadeira transformação humana deles estava apenas começando, e Maria era a única que sabia o caminho de volta para a realidade. O sacrifício de Maria foi social, mas sua recompensa foi a vida daqueles que ela escolheu não abandonar. Ao olharmos para essa jornada, entendemos que o tempo não é apenas relógio, é oportunidade. E naqueles 5 minutos, Maria provou que o valor de um ser humano não é medido pelo que ele limpa, mas pelo que ele é capaz de enxergar quando todos os outros fecham os olhos. A poeira baixou, os gritos cessaram e no meio dos escombros do poder, a dignidade de uma faxineira brilhou mais do que qualquer diamante que já tivesse passado por aquela sala de reuniões. A revelação e o assentamento da poeira. Quando o estrondo final cessou e o último eco da destruição foi engolido pela atmosfera saturada, o mundo não voltou ao seu estado normal. O que se seguiu foi um tipo de silêncio que a maioria das pessoas nunca experimentará em toda a sua existência. O silêncio pós-traumático absoluto. É um silêncio que possui peso, uma densidade quase física, onde o ar parece transformado em algo sólido e o som da própria respiração torna-se um milagre ensurdecedor e rítmico. Maria estava de joelhos no asfalto ainda quente da rua lateral, com as mãos espalmadas, apoiadas firmemente em um chão que pela primeira vez em minutos não vibrava mais. Ao seu redor, o cenário era de uma desolação surrealista, quase apocalíptica. Aqueles homens que, momentos antes, eram os donos absolutos do horizonte, os arquitetos de destinos financeiros e senhores de impérios inabaláveis, estavam agora completamente cobertos por uma fuligem cinza, espessa e uniforme. Essa poeira não fazia distinção de classe. Ela eliminava as marcas de status, as texturas dos tecidos caros e a arrogância das expressões faciais, transformando todos em estátuas de sal vivas. Não havia mais ternos de $3.000, relógios de ouro ou uniformes de serviço. Havia apenas sobreviventes, seres biológicos despojados de suas armaduras sociais e devolvidos à sua vulnerabilidade original. A catarse coletiva não se manifestou através de gritos de alegria ou celebrações eufóricas, como se vê nos filmes. Ela veio na forma de um choro contido, profundo e visceral, o reconhecimento tardio de que a morte havia passado tão perto que o seu hálito frio ainda estava impregnado em cada poro de suas peles cobertas de cinzas. Segundo a psicologia profunda de Carl Jung, quando um sistema complexo entra em colapso total, o que emerge dos escombros é a verdade que foi reprimida por mais tempo pelo ego consciente. E a verdade ali
exposta sob a luz crua e indiferente daquela tarde, era que a estrutura física daquela torre era tão frágil e ilusória quanto a estrutura social que a sustentava e a habitava. O CEO, trêmulo e com os olhos fixos no vazio imenso e empoeirado onde antes se erguia o seu escritório de poder, olhou para as próprias mãos cobertas de pó e depois para Maria. Naquele instante de clareza forçada pelo trauma, ele não viu apenas a mulher que o salvara fisicamente. Ele viu, com uma dor dilacerante, a personificação da sua própria negligência histórica. Cada rachadura que Maria reportara com diligência e que ele ignorara com soberba, agora havia se materializado em uma montanha de entulho retorcido. A injustiça moral que permeou cada degrau daquela escada social transformou-se subitamente em uma dívida existencial impagável. O líder percebeu, em meio ao choque e à poeira, que a sua famosa visão de águia, celebrada em revistas de negócios, era, na verdade, uma cegueira deliberada e seletiva. O assentamento da poeira tornou-se a metáfora perfeita para o retorno forçado à realidade humana fundamental. Enquanto as sirenes de emergência começavam a ecoar à distância, rasgando o silêncio da tragédia com um grito de urgência, e as luzes vermelhas dos primeiros veículos de resgate pintavam a fumaça de um tom escarlate e fantasmagórico, ocorreu o que Viktor Frankl descreveria como a descoberta de um novo sentido através do sofrimento. Os sobreviventes não sentiam apenas o alívio biológico de estarem vivos. Eles sentiam uma profunda e transformadora vergonha. A vergonha, na psicologia comportamental e nas teorias de Brené Brown, é uma das emoções mais poderosas para a reconfiguração do caráter. Eles olhavam para Maria e não conseguiam encontrar palavras em seus vastos vocabulários de negócios, pois qualquer agradecimento soava trivial, vazio e quase ofensivo diante do sacrifício moral e social que ela aceitara fazer. Maria havia arriscado deliberadamente a sua única fonte de subsistência, a sua reputação e a sua sanidade aos olhos dos outros, para salvar pessoas que, em 15 anos de serviços prestados, nunca se deram ao trabalho de aprender o seu sobrenome ou perguntar sobre a sua vida pessoal. O contraste entre a ganância técnica que construiu aquele edifício, negligenciando a segurança física e a empatia radical que salvou aquelas vidas, tornou-se o tema central e incontornável daquele cenário de desolação. A resolução significativa desta história não se encontra no momento em que os bombeiros isolam a área ou quando as câmeras de televisão chegam para transformar a tragédia em espetáculo noturno. Ela ocorre no momento exato em que o CEO se aproxima de Maria e, pela primeira vez em sua longa vida pública, baixa a cabeça de forma genuína. Ele não ofereceu um bônus financeiro ou uma promoção imediata para acalmar a própria consciência culpada. Ele ofereceu o seu reconhecimento absoluto como igual. Naquela nuvem de cinza sufocante, a hierarquia foi enterrada sob toneladas de concreto e vidro. Maria não era mais a faxineira e ele não era mais o patrão. Eles eram apenas dois seres humanos, compartilhando o mesmo oxigênio precioso em um mundo que quase lhes foi arrancado de forma violenta. A redenção de Maria não veio através de um tribunal de justiça ou de uma compensação financeira imediata, embora estas pudessem e devessem vir depois. Sua verdadeira vitória foi a validação incontestável de sua existência e de sua sabedoria periférica. Ela provou, sem usar teorias complexas ou gráficos de desempenho, que a verdadeira inteligência não reside apenas no topo das pirâmides de poder, mas na integridade e na atenção constante de quem cuida da base. Este tópico explora a transição dolorosa da mera sobrevivência para a transcendência do ser. A tragédia física foi o preço amargo pago para a cura de uma patologia social crônica.
a desumanização sistemática do trabalhador silencioso. O prédio precisou cair para que os olhos pudessem finalmente se abrir para a realidade do outro. A poeira que cobria a pele de todos funcionou como um nivelador biológico impecável, uma lembrança cinzenta de que, sob a pressão implacável da gravidade e do tempo, somos todos feitos da mesma matéria vulnerável, perecível e preciosa. Maria, ainda imersa em um silêncio sereno que contrastava dramaticamente com o caos ao seu redor, levantou-se lentamente. Com um gesto que carregava uma dignidade milenar e silenciosa, ela começou a limpar a fuligem do rosto do CFO com a ponta de seu avental rasgado. Era um gesto de cuidado que transcendia completamente as obrigações contratuais de seu antigo emprego. Ela continuava sendo aquela que limpa, aquela que organiza, aquela que cuida, mas agora o seu ato de cuidar era finalmente reconhecido como o ato mais nobre e essencial de todos os atos humanos possíveis. Ela não estava apenas limpando o pó, estava limpando a cegueira de uma alma que se perdera na própria grandeza. A imagem final desta revelação é o contraste poético entre o vazio súbito no céu, onde a torre orgulhosa costumava arranhar as nuvens com sua arrogância de aço, e a presença sólida, inabalável e quase monumental de Maria no chão firme. Ela era a única estrutura que não havia caído. Ela era a coluna vertebral ética que se manteve de pé quando todo o aço, o cálculo e o vidro falharam miseravelmente. A lição deixada no asfalto, entre escombros fumegantes e o silêncio que precede o recomeço, é que a segurança de qualquer sociedade ou organização é uma construção coletiva que depende, fundamentalmente, da escuta atenta e do respeito profundo por cada elo da corrente, por menor que ele pareça ser aos olhos do poder. O aviso de Maria, dado com a coragem de quem nada tem a perder, a não ser a própria alma e o seu senso de dever humano, ecoará nas mentes daqueles 400 sobreviventes pelo resto de suas vidas. Ele servirá como um lembrete perpétuo e sagrado de que a voz mais importante de uma organização pode ser, e muitas vezes é, aquela que foi sistematicamente treinada pelo sistema para nunca ser ouvida, para nunca incomodar, para nunca existir além do seu serviço manual. A jornada de Maria nos mostra que a invisibilidade social não é uma falta de luz, mas um poder de observação que, quando aliado à coragem moral, torna-se a ferramenta mais poderosa de preservação da vida que a humanidade possui. O mundo perdeu um símbolo de poder econômico, uma torre de espelhos que refletia o sol de forma ofuscante e a vaidade humana de forma perigosa. No entanto, 400 famílias ganharam uma segunda chance de viver com um propósito renovado e uma percepção completamente alterada sobre o valor do próximo. Maria, a mulher que via a verdade através dos mesmos espelhos que limpava mecanicamente todos os dias, finalmente viu o seu próprio reflexo brilhar de forma heróica nos olhos marejados de quem ela escolheu resgatar do abismo. E o que ela viu não foi a imagem de uma faxineira cansada e invisível, mas a de uma gigante que, com um simples, desesperado e insistente aviso, segurou o mundo nas mãos por tempo suficiente para que a vida pudesse encontrar uma saída de emergência. A poeira finalmente assentou sobre o chão frio da cidade, mas a poeira que cobria a consciência daqueles homens e mulheres havia sido varrida para sempre por um gesto de bravura que nenhum dinheiro, ação ou bônus corporativo poderia comprar. Maria salvou a todos fisicamente, mas acima de tudo, ela salvou a humanidade que eles haviam esquecido em algum lugar entre o 1º e o 42º andar. Naquele momento, no meio da destruição, Maria era a única pessoa verdadeiramente inteira. Nesta imersão profunda na condição humana, percebemos que o acidente não foi apenas estrutural, foi moral.
O aviso de 5 minutos foi o teste final de uma sociedade que falhou em ouvir a sua base até que o teto desabasse. Maria representa a resiliência silenciosa daqueles que sustentam o mundo sem pedir nada em troca, além de dignidade. A revelação final é que todos nós vivemos em prédios que estão vibrando. A questão é se teremos a humildade de ouvir quem está limpando o nosso chão antes que o cronômetro chegue ao zero. A história de Maria não termina no asfalto. Ela se expande para dentro de cada um de nós, questionando quem são os invisíveis que estamos ignorando hoje e que podem possuir a chave para a nossa sobrevivência amanhã. O assentamento da poeira é apenas o começo de uma nova visão, onde cada ser humano é visto, ouvido e valorizado pela sua essência e não apenas pela sua função. No final, Maria não apenas salvou 400 vidas, ela resgatou a alma de uma civilização que estava morrendo de arrogância. E enquanto ela caminhava para longe da nuvem de cinzas, seu vulto era o único que projetava uma sombra de esperança sobre os escombros do que costumávamos chamar de progresso. A reflexão profunda e o fechamento. O que resta, afinal, quando o topo do mundo se encontra violentamente com o chão? Quando a poeira finalmente baixa e as manchetes dos jornais do dia seguinte se tornam apenas papel velho, o que sobrevive não são os relatórios de danos materiais ou as apólices de seguro. O que resta é uma pergunta poderosa, incômoda e transformadora, que ecoa no vazio deixado pela torre que caiu. Quem é a Maria da sua vida? Todos nós, sem exceção, habitamos estruturas invisíveis, sejam elas empresas multinacionais, núcleos familiares ou as sólidas convicções pessoais que construímos ao longo dos anos, que em algum momento inevitável começam a vibrar perigosamente sob o peso da negligência, do cansaço ou do excesso de confiança. O herói desta jornada não é Maria apenas por sua percepção física aguçada, mas por sua integridade moral inabalável, de não se calar diante do óbvio, mesmo quando o mundo inteiro ao seu redor parecia gritar que ela não tinha o direito de ter uma voz. Como nos ensina de forma magistral o conceito de logoterapia de Viktor Frankl, o sentido da vida não é algo que simplesmente inventamos por conveniência, mas algo que detectamos e deciframos nas situações concretas que a realidade nos impõe. Maria detectou o seu propósito supremo no exato momento em que a estrutura física daquele edifício começou a gemer de dor sob o peso da gravidade. Ela não hesitou. Ela seguiu esse chamado até as últimas consequências, enfrentando o ridículo, o desprezo e a ameaça de ruína pessoal para evitar a ruína alheia. A jornada de Maria é, em última análise, o espelhamento da jornada de cada um de nós. Vivemos em uma era de ruído ensurdecedor, onde as vozes mais altas, os algoritmos mais velozes e os títulos mais pomposos costumam sequestrar a nossa atenção de forma quase ditatorial. No entanto, a verdadeira sabedoria, aquela que Carl Jung chamaria de sabedoria do inconsciente coletivo, reside muitas vezes no que é simples, no que é básico, no que é manual e palpável. A faxineira que salvou 400 vidas com um aviso desesperado de 5 minutos é a prova viva de que a proximidade com o mundo físico, com o toque real das superfícies, com o cheiro do ambiente e com o som orgânico da matéria, oferece uma clareza de julgamento que o mundo digital e abstrato muitas vezes nos rouba. Maria não estava distraída por projeções de lucros para o próximo trimestre ou por métricas de desempenho virtual. Ela estava ancorada no presente absoluto, no aqui e agora, que é o único lugar onde a vida pode ser efetivamente protegida e salva. Este fechamento nos convida a uma reflexão visceral sobre a invisibilidade social que praticamos diariamente.
Quantas vezes você passou por alguém hoje, no elevador, na rua, no corredor da sua empresa, e não viu a pessoa, mas apenas a função utilitária que ela desempenha para facilitar a sua rotina? O perigo dessa cegueira não é apenas uma falha ética, é um risco sistêmico de sobrevivência. Quando desumanizamos o outro através da indiferença, perdemos instantaneamente o acesso à visão única e valiosa que esse outro possui sobre a realidade que compartilhamos. Os executivos daquela sala de reuniões estavam cegos, não porque lhes faltava inteligência acadêmica ou capacidade estratégica, mas porque lhes faltava a humildade básica de reconhecer que a verdade não possui hierarquia. A humildade é a única lente que permite enxergar a realidade nua, independentemente de quem seja o porta-voz dessa verdade. O aviso de Maria foi o teste de caráter definitivo para aqueles homens poderosos, e eles quase reprovaram por causa de seus egos inflados. A vida lhes concedeu uma segunda chance, não porque eles eram indispensáveis para o mercado, mas porque alguém considerado dispensável pelo sistema decidiu que não os abandonaria ao próprio destino trágico. Olhando para os escombros cinzentos que agora descansam silenciosos sob o sol, percebemos que a segurança de qualquer empreendimento humano é uma construção coletiva e contínua. Nenhum engenheiro de renome, por mais brilhante que seja em seus cálculos, pode garantir a estabilidade permanente de algo se não houver alguém atento no dia a dia às pequenas rachaduras, aos estalos sutis e aos lamentos silenciosos da estrutura. A verdadeira liderança, como explorado exaustivamente por autores como Daniel Goleman e Jordan Peterson, exige a capacidade corajosa de ouvir o que é desconfortável e de respeitar a competência prática de quem ocupa uma posição diametralmente oposta à sua. Maria salvou o prédio porque ela o amava de uma forma que os seus proprietários legais nunca foram capazes de amar. Ela o conhecia na intimidade do serviço. Ela o cuidava na solidão do turno da noite. Ela o respeitava como um corpo vivo. E no final das contas, foi esse respeito profundo pela realidade física que triunfou sobre a arrogância da ficção corporativa. O desfecho desta narrativa nos deixa com um sentimento de esperança melancólica, porém urgentíssima. O mundo em que vivemos está em constante mutação e novas vibrações de alerta surgem a todo momento em nossas estruturas sociais, políticas e ambientais. O segredo para não sermos enterrados pelos colapsos que virão não está em construir torres cada vez mais altas ou sistemas de vigilância cada vez mais complexos e frios, mas em cultivar ouvidos mais atentos e corações menos blindados. Maria, com seu avental manchado pela labuta e suas mãos calejadas pela água sanitária, tornou-se para sempre o arquétipo do sentinela moderno. Ela nos ensina que o herói contemporâneo não é aquele que vence a batalha com uma espada ou com um discurso inflamado, mas aquele que evita a catástrofe total através de um aviso oportuno e ignorado. Ela nos mostra que a dignidade humana é o único alicerce que não pode ser moído pelo tempo, pela pressão ou pela indiferença dos poderosos. Terminamos esta imersão profunda não com um ponto final de conclusão, mas com um convite aberto à ação interna e à mudança de percepção. Na próxima vez que você cruzar o caminho de alguém que o sistema treinou você para considerar invisível, pare por um segundo real. Olhe verdadeiramente nos olhos dessa pessoa. Reconheça a humanidade vibrante que ali pulsa, com a mesma intensidade que a sua, pois você nunca sabe quando o seu mundo seguro começará a tremer sob seus pés e quando a única mão estendida para te puxar das garras do abismo será justamente aquela que você sempre escolheu não apertar. Maria seguiu o seu caminho logo após a poeira baixar, provavelmente em busca de um novo emprego, em um novo prédio.
carregando consigo o mesmo silêncio digno e a mesma vassoura que segura o mundo. Mas o rastro de luz que ela deixou no asfalto e nas almas transformadas daquelas 400 pessoas é absolutamente eterno e imensurável. Ela salvou vidas físicas, sim, mas o seu feito maior foi resgatar a verdade esquecida de que todos somos, em última análise, guardiões sagrados uns dos outros. A poeira finalmente assentou sobre os destroços, o silêncio retornou às ruas laterais da metrópole, mas a história de Maria continua pulsando dentro de cada um de nós, que agora compreende com toda a clareza o valor inestimável de um aviso dado no tempo certo. Que possamos todos ser humildes o suficiente para ouvir as mensagens que vêm de baixo e corajosos o suficiente para gritar a nossa verdade, antes que o nosso cronômetro particular chegue ao zero inevitável. A vida é preciosa demais, complexa demais e curta demais para ser desperdiçada por uma simples falta de atenção aos detalhes sagrados do chão que pisamos. Maria sabia disso em cada fibra do seu ser. E agora, através desta jornada, você também sabe. Que esta narrativa sirva como o seu aviso de 5 minutos. O que você fará com esse tempo antes que a próxima vibração comece? A escolha de olhar para cima, de ouvir o invisível e de valorizar o essencial está agora em suas mãos. Maria já fez a parte dela. O resto da história depende de como você decide enxergar o mundo ao seu redor a partir de hoje. Não espere o prédio cair para descobrir quem estava segurando o teto para você. Agradeça agora, ouça agora, mude agora. Pois no final o que nos salva não é o que construímos para o céu, mas o que cuidamos aqui na terra. O prédio caiu, mas a lição ficou de pé. Se essa história de alguma forma tocou o seu coração ou te fez olhar para as pessoas ao seu redor com outros olhos, eu tenho um convite para você. Muitas vezes, o algoritmo das redes sociais também ignora as vozes que trazem verdade, da mesma forma que aqueles executivos ignoraram a Maria. Mas você pode mudar isso. Se inscreva no canal para garantir que narrativas como esta, que buscam resgatar a nossa humanidade, continuem chegando até você. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal. Você está se tornando parte de uma comunidade que escolhe ver além das aparências. Deixe o seu gostei como um sinal de respeito a todos os heróis invisíveis que sustentam o nosso dia a dia. Esse pequeno gesto faz com que essa mensagem de coragem e empatia alcance mais pessoas que podem estar precisando de um despertar hoje. E principalmente comente aqui embaixo. Você já viveu uma situação onde sua intuição te avisou de algo que ninguém mais via? Ou talvez existe alguma Maria na sua vida que merece um reconhecimento hoje? Eu leio cada comentário porque aqui nenhuma voz é invisível. Obrigado por caminhar comigo por esses escombros e por escolher a partir de agora ser alguém que ouve os avisos do coração.